Estamos aqui mais uma vez, aqui Pastor Wallace, para falar de um assunto muito citado pelos irmãos, mas com alguns erros de interpretação, que é Jezabel. Afinal de contas, Jezabel era prostituta. Eita! Será que Jezabel era prostituta mesmo? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre Jezabel? Vamos ver nos textos sagrados o que Jezabel era, não é? Então vamos começar sabendo quem era Jezabel. A gente procurou pela internet e, segundo a história bíblica, Jezabel era uma rainha de Israel, conforme diz em 1 Reis, né? No livro de 1 Reis fala sobre ela, a partir, se eu não me engano, do capítulo 17. Então, 16 você já começa a ver essa rainha fenícia, né? Ela era uma rainha fenícia. Então, era uma fenícia, filha do rei Tiro, casou-se com Acabe em 874 a.C., e morreu em 853. Ela nasceu também bem antes de Jesus nascer. Você veja que a contagem é antes de Cristo e depois de Cristo. Veja o tempo, é muito importante para você entender se Jezabel era realmente uma prostituta. Olha só, 874 antes de Cristo, você conta de 0 para trás. Então, quando ela nasceu, ela tinha um aninho, acabou de nascer, meses, questão de dias. Ela nasceu no ano de 874 antes de Cristo. Então, quando veio ao ano 0, certo? Que marca o início, Jesus morreu lá por 3 e alguma coisa. Então, o que acontece? Quando Jesus estava com 33 anos, Jesus estava com 33 anos, ela, se estivesse viva, estaria com 877 anos. Olha só. Então, ela não teria como ter vivido na época de Jesus. Porém, o nome Jezabel, ele foi andando em decorrer das eras, certo? É no tempo desse rei, o rei do norte, que atua o profeta Elias, né? Que teologicamente é conhecido como profeta do fogo por ter invocado o Senhor e ele ter respondido à oração dele com fogo. 1 Reis, capítulo 16, todo, você vai ver o ambiente de pecado que circula o governo de Acabe. Então, o governo de Acabe foi filho de Anri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né, de Yahvé, mais do que todos os seus antecessores, como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, desposou ainda Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e a adorá-lo. Então ele deixou o Senhor, Acabe, casou-se com Jezabel e passou a chegar e a adorar, fazer culto não mais a Deus, e sim ao Baal, né? Erigiu-lhe ali um altar, um templo também para Baal, e passou a cultuá-lo. Construiu em Samaria. Por isso que os judeus, muitas vezes, eles são meio avessos aos samaritanos, né? Também é por causa disso também. Fundamentalmente, parece que o culto a Baal, introduzido pelo rei, foi sido assim, causado pela rainha Jezabel. Então, foi introduzido por influência de Jezabel. É isso que está dizendo aqui. Sem dúvida, esse é o pecado fundamental. Então, foi o quê? Idolatria. Pronto, guarda aí. Então, ela era uma rainha, ela botou um culto a Baal, você vai ver os 400, né, profetas de Baal, e ela botou o pecado de idolatria.
ela colocou, não inventou, mas ela colocou no meio de Israel. Apesar disso, lemos em 1 Reis 18:4 que ela também massacrou os profetas do Senhor, tá certo? Então, vamos ver aqui. Ela massacrou os profetas do Senhor. 1 Reis 18:4. Diz aqui na minha versão, diz: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor e por isso Obadias reuniu 100 profetas e refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em outro vídeo a gente vai falar sobre Obadias, é bem interessante. Da onde é que Obadias tirou dinheiro, né? E se Acabe descobrir, se mandava matar. Jezabel nem se fala. Então, quem ele que também massacrou, na corte existiam também os profetas da deusa Aserá, que comia a mesa de Jezabel, está lá em 1 Reis 18, versículo 19, certo? Está aqui. Agora, pois, dá ordem para que se reúne a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então, veja bem, ela dava comida particular para os profetas. No total aqui, dá 400 profetas de Baal e mais os 400 profetas, 450 profetas de Baal, dá 850 profetas contra Elias. Certo? Contra Elias. Então, número não é documento de vitória, né? Nem sempre. Então, uma bela estratégia, unção de Deus, aí sim. Próximo ao palácio do rei Acabe havia uma vinha pertencente a Nabote. O rei queria aquele terreno para si, mas o proprietário lhe negou. É aquele hino até que diz, né? Eu não vou vender minha vinha, né? Que fala que ele não vai vender a vinha porque é herança. Qual é a sua herança diante de Deus? Não é? Não se negocia a herança. O que é que Deus lhe deu? Não se negocia. Não se negocia. Como unção, não se negocia unção. Não se negocia dom. Não se negocia pregação. O rei queria aquele terreno para si, o proprietário negou, então a rainha, sabendo disso, armou um plano para matar Nabote. Então ela era também assassina, né? Se ela estava armando já o plano para matar Nabote, ela era também assassina. Então vamos lá, idólatra e assassina, acusando de ter amaldiçoado ao rei e a Deus. Ela fez uma calúnia, né? Então, sobre essa falsa acusação, que é uma calúnia, foi apedrejado e a vinha passou ao rei que passava para o Estado, né? Entre aspas. Então, quem era o rei era Acabe naquele tempo, então passou para Acabe. Esse grande pecado causa a ira de Yahvé. Então, nem tudo que a lei diz, Deus concorda, não é? Que manda o profeta Elias anunciar, no mesmo lugar, Elias começou a falar, em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu. Olha só, farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua etnia, e exterminarei os varões da casa de Acabe. Também contra Jezabel, Yahvé pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Gisrael. Então veja, você pode observar aqui que diz que os cães lamberiam o sangue, aonde lamberam de Nabote ia lamber o sangue, os cachorros iam comer Jezabel
por inteiro até os ossos. Então vamos dizer, morreu Jezabel aqui. Não foi assim? Morreu aqui? Não. Jezabel ainda viveu depois dessa profecia alguns anos. Veja que é em 853 que ela morreu. Mas a morte dela foi desse jeito. A questão é que quando Jeú veio contra a terra, você vai ver nos capítulos de 2 Reis 9:30, você vai ver que Jezabel vai e bota maquiagem. Aí é onde que alguns irmãos querem dizer que ela era prostituta e querem formular uma doutrina inteira em base da maquiagem. Olha, se você for pegar o raciocínio de que a maquiagem ela é, né, de origem pagã, e que é a origem pagã, pagã quer dizer que é de uma origem egípcia, de uma origem que não é israelita, certo? Então, são pagãos, são pessoas que não tinham Deus. Então, a origem da maquiagem está associada aos livros sagrados como o de uso de pessoas pagãs, né? Que é o exemplo clássico, a de Jezabel, que era a fenícia, né? Rainha dos Sidônios, e passou a ser também, aliás, o pai dela era rei dos Sidônios, e ela passou a ser rainha de Israel, certo? Junto com o rei Acabe. Então, preste bem atenção. 2 Reis 9:30. 2 Reis 9:30, vamos para a espada, né? É muito bom a gente dar uma olhada. 2 Reis 9:30. 9:30. Está aqui. E em seguida Jeú partiu para Jizreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Se eu terminasse a leitura nesse texto, eu poderia muito bem elaborar qualquer explicação. E aí não é uma coisa séria. É por isso que alguns irmãos pegam só o versículo e fazem uma doutrina inteira, que isso é impossível você fazer um estudo inteiro em cima de um versículo só. Então vamos ver o que prossegue o texto. Para que ela colocou a maquiagem? Vamos lá? Quando Jeú passava no 31, 2 Reis 9:31, Jeú passava pelo portão, ela gritou: está em paz Zirim, assassino do seu próprio senhor? Ela debochou. Então ela botou a maquiagem para estar bonita, para debochar de Jeú. Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: quem dentre vós está do meu lado? Jeú gritou: quem dentre vós aí está do meu lado? Quem é que está comigo? Né? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele, deram um sinalzinho com a cabeça, né? Aí ele disse: lançai abaixo. Então ele ordenou: lançai abaixo. Mandou lançar abaixo Jezabel. E eles imediatamente atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos a pisotearam. A seguir entrou Jeú, e depois de ter comido, bebido, quer dizer que ele nem ligou para enterrar ela de cara, de tão boazinha que ela era. Indo ver aquela maldita, olha só, ordenou: ide ver aquela maldita. Olha como era. Então era uma rainha sanguinária, era uma rainha ruim, e por isso ele disse isso. Então a maquiagem ela não botou para mostrar vaidade, para mostrar que era bonita e para seduzir Jeú à imoralidade. Não. Ela botou, se arrumou, como quem diz: eu vou debochar e sei que eu vou vencer. Ela botou isso. Ela se preparou como alguém que se prepara para um casamento, para uma festa, para alguma coisa. Era o dia do deboche dela. E aí, continuando, disse: dá-lhe sepultura, pois é filha de rei.
Então, a questão de Jeú ter mandado isso era porque era uma honraria enterrar uma pessoa em sepultura junto com os outros reis, né? Por pior que o rei fosse, ele mandou fazer com ela. Só que olha quando chega lá, o que acontece? Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Qual era a profecia? Que os cães lamberiam o sangue dela como lambeu de Nabote. Voltaram para contar isso a Jeú e que declarou Jeú? O que declarou Jeú? Esta é a palavra que Yahvé falou por meio do seu servo Elias o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel. Então, cumpriu-se a profecia. Então, a maquiagem, gente, não era para seduzir Jeú. Então, afinal de contas, onde é que está a ideia de que Jezabel era uma prostituta? Porque se você for pegar e for dizer que a maquiagem de uso pagão por isso não deve usar, tira a aliança. A aliança também é, certo? Vamos dizer assim, a aliança é um adorno, certo? Também pagão. É pagão, não é cristão. Esse negócio, a aliança com Deus, não sei o que, é aliança, tal. Não. Isso daqui não é pagão. Agora, eu como cristão, eu como evangélico, eu creio que é a aliança que também fala na Bíblia, certo? Mas quando a gente vai para a origem dela, a gente vai bater lá, sendo sincero, a gente vai bater nos pagãos. Então, isso daqui é egípcio, se eu não me engano, e não é proveniente dos cristãos. E anos depois é que foi vir ser aceito pelos cristãos. Então, amados, botando abaixo aí, quem usa maquiagem, a mulher, certo? O homem é coisa de homossexual, certo? Brinquinho masculino não existe também. Mas podemos dizer que o uso de maquiagem, certo? Com moderação. Você tem que ver que a cristã ela é simples como a pomba. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Prudente como a serpente. Prudência é interna ou externa? Simplicidade é interno ou externo? É interno. Então, a prudência e a simplicidade está dentro, mas vai espelhar fora. Então, você não pode chegar e dizer, é pecado usar maquiagem porque Jezabel usou. Jezabel usou e foi morta para quê? Né? Então, não é pecado usar maquiagem. Pecado é você ser vaidosa. E tem crente vaidoso? Tem crente vaidoso. Vaidade vai muito além do que você botar uma adorno, um brinco, alguma coisa. A vaidade, ela é também de receber elogios quando você não merece. Deixa eu mostrar aqui uma palavra, se chama vanglória. Significa inútil. E glória é prêmio, recompensa, né? É como se você recebesse os parabéns e quisesse, né, receber os parabéns e os aplausos, os glória a Deus. Dê glória, irmão. Na verdade, não é glória para Deus, é glória para a pregação do pregador. É para você dar glória com muita força, mas a Deus, não ao pregador. O pregador não deve pedir aplausos, cobrar nada. O pregador tem a função e a obrigação de pregar. Na hora que ele chega e diz, eu estou querendo cobrar tanto, aí complica, porque vai virar, sabe o quê? Um serviço. Então, no dia que um pregador chegar para mim, eu estou deixando já gravado para saberem disso. Um dia que o pregador chegar para mim para cobrar, ele vai escutar de mim um não bem gordo. E vou dizer ainda por quê. Amado, por quê? Porque você está me oferecendo um serviço que eu não quero. Serviço porque na hora que eu cobro,
eu viro cliente. Eu que sou pastor, eu viro cliente. E eu, como cliente, para poder pagar, eu posso pedir o que eu quiser. Então, eu vou pedir tantos paralíticos andando, afinal de contas, né, tem gente ainda na cadeira de rodas. Aí eu vou pedir tantos cegos enxergando, afinal, até não precisaria ser só cego mesmo, mas pessoas com deficiência na vista, para não usar mais óculos para ler a palavra, eu posso pedir, só pago se você conseguir esse objetivo, porque é um serviço. Agora, quando eu digo que é um dom e que eu estou fazendo por amor, a recompensa eu recebo de Deus pela minha renúncia do meu tempo, certo? E eu não estou cobrando nada. E Deus vai lá e quer me pagar e me paga. Ah, e Deus quer me pagar e me paga. É sempre que Deus vai fazer isso? Não, porque é um dom que não é meu, certo? Então, vamos dizer como alguns dizem, o dom é emprestado, né? Então não é meu, é um dom, é uma dádiva. Então, cobrou, eu digo logo, não quero. Por quê? Porque se eu for lhe pedir, negociar com você, eu vou pedir cego enxergando, paralítico vendo, né? 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo, principalmente crianças. É lindo, né? Mas ele teria que me dar aquilo para eu poder pagar. Então, para evitar transtorno, eu faria isso. Então, indo para Apocalipse, capítulo 20, veja a distância. Apocalipse é um livro no Novo Testamento. Estamos em 2 Reis, quando ela morre. E ela morreu em 853 antes de Cristo. Agora, vamos para Apocalipse. Olha só, Apocalipse, que foi escrito em 93 depois de Cristo. Agora vamos ver, se essa Jezabel que está aqui fosse aquela Jezabel do Antigo Testamento, tenha que ser com certeza não em vida, né? Em vida não. Essa Jezabel que está aqui, com certeza é um ensino, porque o livro de Apocalipse ele é um livro, na sua maioria, a linguagem é simbólica. Então tem que ser interpretada à luz da própria Escritura. Então, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: no entanto, tenho contra ti a igreja de Tiatira, contra a igreja de Tiatira, que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então, você viu lá ela profetizando? Você viu que ela era assassina, caluniosa, né? Ela ardilosa. E no templo dos cultos a Baal, tinha, muitas vezes, era costume e hábito das sacerdotisas, que não era Jezabel, mas Jezabel só alimentava, as sacerdotisas entre elas, dentro do templo, no culto, se prostituir. E eu estava conversando com a minha bênção um dia, eu disse, não, Jezabel não é prostituta. Jezabel não é prostituta. Então, Jezabel tem a doutrina de Jezabel, certo? Que eram os ensinos que pegavam e adicionavam outras coisas. Agora vamos ver. Aquela mulher que se diz profetiza, Jezabel nunca disse lá no texto, lá não aparece ela dizendo que era profetisa. Ela tinha profetisas, então aqui é outra Jezabel. Porém, com seus ensinos, induz aos meus servos a imoralidade, olhe, sexual. Aí apareceu imoralidade sexual. Mas nessa que está em Apocalipse. E a comerem alimentos sacrificados com ídolos. Vamos ver aqui, tem uma referenciazinha nessa Bíblia King James, que diz assim, ó, o nome de Jezabel é lembrado aqui como símbolo, símbolo de uma mulher de destaque na sociedade, mas que subvertia a fidelidade a Deus, manipulando pessoas mediante a permissividade moral e a incorporação de práticas pagãs. A idolatria e o materialismo eram as mais expressivas tentações. Só um minutinho, amados. O telefone aqui ligou, mas vamos continuar.
materialismo eram as mais expressivas tentações em Tiatira, um importante centro comercial na Ásia. 1 Reis 16:31, 2 Reis 9:22 a 37. Então, como símbolo, ela está apontando a doutrina, o ensino daquela Jezabel. Agora vamos ver aqui o que diz nesse Apocalipse, capítulo 2, vamos ver o contexto, do 18 ao 19, que a gente leu 20, né? Então, vamos ver o 19, aliás, 18 e 19. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Então, ele está falando ao pastor da igreja, certo? Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Aqui é a apresentação de Jesus. E os seus pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras. Olha só o que ele está dizendo. O elogio. O teu amor. Então Jesus está elogiando que essa igreja tinha obras, tinha amor. A tua fé, tem fé. O teu ministério, tinha ministérios, né? A tua perseverança, né? E além das forças, lutar, persistir, fraqueja, mas continua, rasteja, corre de alguma coisa, mas sempre está continuando. Bem como sei que está servindo muito mais agora do que no princípio. Então Jesus deu um elogio. Para que serve o elogio? Para você saber que está no caminho certo. Só que vem a crítica. No entanto, quer dizer o quê? Preposição adversativa. Quer dizer que ele está dizendo agora, tudo que ele falou agora, até ali, até o 19, ele agora tem uma crítica. Qual é a crítica? Tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Então ele está falando de uma pessoa viva. Vamos lá. Aquela mulher que se diz profetiza. Então era uma profetisa na igreja de Tiatira. Só que seguia a doutrina de quem? Olha só. Com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade. Então essa Jezabel estava dando trabalho à igreja de Tiatira. Então, quando cita-se essa palavra Jezabel, o que o escritor diz? Que os comentaristas também da Bíblia diz que, como símbolo, essa Jezabel aqui realmente existiu. Mas, como símbolo, aponta o que Jezabel fazia. Era assassina, era uma pessoa que era idólatra, era uma pessoa que tinha profetisa, que ela não criticava, mas ela alimentava as pessoas. Mas Jezabel em si, irmão, ela não era prostituta. Agora, Dalila era. Então, essas irmãs que normalmente citam Jezabel como uma mulher prostituta, como sinônimo daquela piricrente, né, que hoje tem esse termo, que está querendo dar em cima do seu amado, então Jezabel não é a mulher mais adequada para isso, não. Seria uma assassina, seria uma mulher ardilosa, seria uma mulher violenta, uma pessoa que passa por cima da autoridade do marido. Era literalmente uma mulher abacaxi, certo? Jezabel. Uma maldita, como disse Jeú, né? E que morreu de uma morte trágica e vergonhosa, profetizada por quem? Por Elias, né? Então, entenda isso daí, amados, que nós não podemos dizer que Jezabel era uma mulher realmente, né? Jezabel era sacerdotisa, dominadora, potencialmente. Isso, Pablo Diego, né? Potencialmente religiosa, se denominava porta-voz de Deus. Isso a categorizava como profecia. Sim, com certeza. Mas a questão era prostituta? Não, né? Mas ela tinha sacerdotisas e tudo mais. Mas essas que eu estou falando aqui, Diego, é justamente a de Apocalipse. Então não é aquela de 2 Reis, né? Ao contrair matrimônio com o rei, né? O Diego está dizendo, Israel, ela passou a ditar ordens. Isso, exatamente, perfeitamente. Como mística, isso. Então, olha só, Diego, seu primo, eu sei que é você.
Olha só, tá estudioso você, viu? Então, agora, veja bem, não é a de Apocalipse. A de Apocalipse é outra Jezabel. Essa Jezabel de Apocalipse é aquela que está em capítulo 2. Então, não é a mesma, não podia ser, né? Então, você está inteligente, muito bem. Vão aí convertendo aí. Então, olha só. Para ela ser imoral, esta daqui era de Apocalipse, aquela outra não, certo? A outra poderia ter falta de caráter, você pode enumerar qualquer coisa. Porém, Dalila, aí sim, Dalila diz na Bíblia que ela era prostituta, certo? Então, Dalila em outra coisa a gente fala, porque ela também é muito esperta e Sansão muito, para ser um homem de Deus, foi muito ingênuo. Então, aqui eu quero encerrar aqui dizendo, então, tira as dúvidas, certo? Jezabel não é e nunca foi prostituta. Jezabel era rainha. Logo, como é que ela ia para um cabaré, vamos dizer assim, para um lugar de promiscuidade? Que várias épocas tem aquele canto onde tinha o encontro das prostitutas. Ela não ia lá, certo? Então, Jezabel é essa daqui. Então, pesquisando no Google, né? Porque eu sei que vocês não são de ler Bíblia. Pablo Diego. Então, amados, Jezabel não era prostituta, certo? Assassina, era uma pessoa dissimulada, era uma pessoa que caluniava e queria matar os profetas do Senhor. Será? Sim, com certeza. Vocês estão olhando o Google. Então, Jezabel não poderia ter sido isso. Mas Jezabel deu muita dor de cabeça a Elias. Elias desejou a morte por causa de Jezabel. Então, aqui eu quero encerrar, certo? A minha live aqui. Gostaria de deixar aqui que logo, logo vou estar falando sobre Obadias também, não é? Também vou falar sobre Elias. Elias era um homem de Deus, mas ele queria recuar algumas vezes. E aqui eu estou dando mais um estudo porque foi dúvidas, né, que surgiram e as pessoas me pedem para esclarecer isso. Então, a Jezabel de 2º Reis, de 1º Reis, não é essa de Apocalipse não, certo? Essa de Apocalipse era na igreja de Tiatira, 93 depois de Cristo. Então, mas era uma pessoa que seguia algumas doutrinas lá, não que o texto diga algumas doutrinas, mas veja que ele fala, com seus ensinos induz a meus servos à imoralidade. Aquela não, essa daqui faz, certo? Então, se você usar essa de Tiatira, você tem que especificar e vai dar trabalho. Use Dalila. Dalila é aquela mulher dissimulada, prostituta, que quer pegar os homens dos outros, certo? A Penina é aquela mulher dissimulada, que até vai para a igreja. Dalila não vai não, mas até vai para a igreja, mas para zombar de Ana, certo? Então não é uma pessoa nobre, vamos por assim dizer, certo? Agora, não. Isso daí é um equívoco, associar Jezabel à prostituição. Isso daí é um erro comum. É como dizer que um homem de Deus é Jonas. Jonas correu. Jonas era profeta, mas Jonas correu. Então é como se você disser que o profeta do fogo é Ezequiel. Não existe isso, certo? Então nas igrejas cortem isso porque não tem biblicamente falando. É que nem dizer que diz na escritura, venha como está. Me mostra o versículo, não tem esse versículo, é um jargão criado pelos evangélicos para dizer que a pessoa deveria vir como está, mas não ia permanecer como estava. Então, não existe isso de Jezabel ser prostituta, tá bom? E essa de Tiatira é outra Jezabel, não é aquela. Então, tido isso, né, tendo esclarecido isso, vocês podem mandar suas dúvidas. Quero anunciar aqui também, desde já, que daqui a pouco estou já completando o cartaz da vigília, dia 7 de outubro. É um sábado de 10 horas, lá em Cajupiranga. Eu vou estar com o endereçozinho já no cartaz. É o mesmo
bate horário, mesmo bate local, tá certo? Então, vai estar acontecendo essa tremenda dessa vigília que tem abençoado vidas. Na primeira teve curas, teve libertação, e Deus vai fazer muito mais. E a vida de vocês vão ser tremendamente abençoada. O intuito dessa vigília é arrecadar almas para o reino de Deus e para a intenção também para ajudar a erguer um templo em Cajupiranga. Então, isso daí é para que Deus seja glorificado. Então, como diz João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, certo? Então, compartilhe esse vídeo, vai estar no YouTube também, quem estiver vendo no YouTube, dê o seu like, certo? Também compartilhem, se inscreva no meu canal, isso vai ajudar muito a obra do Senhor, mas por enquanto está aqui, e vocês vejam, revejam, pode ver aqui, se tiver alguma dúvida, vão no meu privado, que eu vou tirar as suas dúvidas, tá bom assim? Então ela está associada, muito mal associada na língua de certas pessoas que querem combater a maquiagem e botam a Jezabel lá, e não tem como combater, porque só aparece uma vez a palavra maquiagem na Bíblia. Então, não tem como eu formar uma doutrina com isso. Tem como eu bater com força na vaidade, certo? E logo, logo vou fazer sobre versículos que falam sobre como a gente deve se vestir corretamente. Mas não tem como eu dizer, irmão, que é uma saia, que é um vestido. Eu tenho como usar exemplos bons, porque a época muda. Então, eu devo fazer com sobriedade na palavra. Então, Deus os abençoe. Podem mesmo, dia 7. Com certeza, Roberto Albuquerque, um abraço. Salmo 23, versículo 2 para você. E você vai estar lá com certeza. Eu creio fielmente nisso. E os irmãos estão todos convidados para a grande vigília. Está o evangelista Isael lá, certo? Vai estar a missionária Núcia, aliás, perdão. E vai estar também a missionária Marcleide. Todos nós vamos estar lá. A Roberta já está indo lá conosco, vendo que tem poder de Deus, vendo que tem palavra, é aquele jeito lá. A pastora Lilian Barreto, minha digníssima esposa, que vai estar lá conosco, adorando ao nome do Senhor. Então, irmãos, não deixe de ir. O presbítero Gilvão, nobre presbítero Gilvão, está lá conosco, certo? Nosso obreiro que está já batalhando ali pelas vidas. Em nome de Jesus, pelas orações dele eu agradeço, pela oração de todos. E não deixem de ir, não deixem de participar, não deixem de compartilhar cada vídeo que eu estou fazendo. Então, em nome de Jesus, a paz do Senhor e até a próxima.